Jesus, agradecemos imensamente essa oportunidade de mais uma vez estarmos aqui reunidos na Casa Espírita, Cristianismo Redivivo, agradecidos imensamente por esse momento, por essa oportunidade de podermos juntos unirmos em oração, em estudo, para que a nossa reforma, que precisamos tanto fazer, dos nossos pensamentos, corações, do nosso ser integral, possa acontecer. E nada melhor do que com o amparo da espiritualidade junto de nós. Buscamos o Senhor e assim recebemos o melhor. Podemos ter certeza disso. Permaneça, Senhor, junto de nós, em todos os instantes, que toda a espiritualidade possa continuar junto de nós também em sintonia, para que o nosso aprendizado possa frutificar, florescer, crescer dentro de nós e para onde quer que a gente vá. Obrigado, Senhor, que assim seja. Graças a Deus. Dando continuidade, no estudo, nós estamos estudando todas as sextas-feiras o Evangelho segundo o Espiritismo, que é uma das obras do Pentateuco Kardeciano. Por isso que quando a gente tiver alguma dúvida, qualquer coisa, leia Kardec, estude Kardec sempre. Porque o Kardec, como codificador da nossa doutrina, pode nos esclarecer tanta coisa, e a nossa doutrina é cristã, E por causa disso, e para isso, a gente vem aqui para aprender sempre mais das leis divinas, tão ensinadas e bem ensinadas e exemplificadas por Jesus, E o Evangelho é isso. Nós estamos estudando o capítulo 7, que é Bem-aventurados os pobres de espírito. Na sequência, nas instruções dos espíritos, o item de hoje é Missão do Homem Inteligente na Terra, que é uma continuidade do que foi trabalhado na sessão anterior com o nosso amigo Claudinei, que é do orgulho e da humildade, E esse item é a missão do homem inteligente na Terra. Partindo do princípio que esse capítulo é o Bem-aventurados os pobres de espírito, só para a gente recordar, o que são os pobres de espírito? São os humildes. Então, bem-aventurados os humildes. E a gente já tinha trabalhado o que é bem-aventurança, que é uma grande felicidade. Então, bem-aventurados e felizes, então, serão os humildes. Nesse item, Missão do Homem Inteligente na Terra, a gente começa recordando esses itens anteriores, em que se refletiu, igual a gente falou, sobre o orgulho e a humildade. Sabemos que a humildade, ela é uma grande virtude e que leva a pessoa a reconhecer seus defeitos, querer se corrigir, ser prestativo, compreender suas limitações. E por isso, a pessoa que é humilde, ela aceita cumprir sua missão na Terra de uma maneira mais tranquila, querendo trabalhar por fazer o melhor de si, em benefício de si mesmo e em benefício do nosso próximo. Agora, o oposto à humildade, que é o orgulho, já é um dos piores defeitos que a gente carrega, A gente possui e precisa substituir esse orgulho. Substituir por qual virtude que é melhor substituir, já que é o oposto? Pela humildade, O orgulhoso, normalmente, o que é esse orgulhoso? É aquele que se sente superior, que tem dificuldade de conviver com os outros, acredita-se ser melhor, se envaidece, ele acha que sabe tudo. Se acha que sabe tudo, já sabe que já se esquece de Deus, E resiste em se corrigir, porque já acha que é o dom da verdade, Ele se acha certo, perfeito. Então, o que nos remete a outros defeitos, que é a vaidade e a arrogância. Nesse item, Missão do Homem Inteligente na Terra, do Espírito Ferdinando, que vem nos trazer o esclarecimento, inicia assim. Ferdinando diz: não sejas
arrogante do que sabes, pois esse saber tem limites bem circunscritos no mundo que habitas. Ser arrogante com o que sabe, o saber tem limite nesse nosso mundo. Ou seja, vamos lembrar daquela frase de William Shakespeare? Há mais mistérios entre o céu e a terra que o homem, ou a vã filosofia do homem, ou seja, a inteligência do homem, possa imaginar. Então, são esses limites. A gente não sabe o que é que tem para nós. Então, o tamanho do nosso saber, né? Tem muita coisa para a gente aprender e dizer como verdade. Nada melhor do que a gente buscar nas leis divinas. E que a gente não sabe totalmente, não se põe obediente a elas. Por isso que a gente tem passado tantas coisas, né? Tantas provas e expiações, para ver se a gente aprende um pouquinho. Né? Uma oportunidade disso. Ferdinando continua. Mesmo supondo que és uma sumidade de inteligência deste globo, não tens nenhum direito de envaidecer-te com isso. Se Deus, que é o nosso Criador, né, em seus desígnios fez que nasceste num meio em que pudesses desenvolver sua inteligência, é que Ele quer que uses para o bem de todos, ou seja, usar bem aquilo que nós temos. Então, nós fomos criados, a gente deve lembrar, espíritos, lembra do livro dos Espíritos, simples e ignorantes. Mas nós temos um atributo essencial que Deus permitiu que nós tivéssemos, que é a nossa inteligência. Então, a inteligência não é uma coisa para se envaidecer, mas sim uma ferramenta para ser utilizada da melhor maneira para o nosso crescimento e a parte para a nossa reforma, para a nossa construção e reconstrução, em função de nós mesmos e em função do nosso próximo, para que toda a humanidade possa avançar. Entra a lei do progresso. Então, tudo a gente deve pensar, utilizar, lembrando das leis divinas. E a gente vai trabalhando assim. Então, inteligência é a faculdade de compreender, de entender, de buscar o conhecimento. E missão? Quando a gente pergunta, né, qual é a missão do homem inteligente na Terra? O que é missão? Missão é só para quem é inteligente? É para todos nós, porque todos nós somos inteligentes. Nós somos criados, simples e ignorantes, mas nos deu essa ferramenta, esse recurso da inteligência. Então, todos nós temos a missão, né? Achar que é só quem é letrado, né? Que tem o intelecto desenvolvido, é que tem o saber maior, então ele que é o missionário. Não. Missão é o quê? Encargo, obrigação. É aquela tarefa, o dever de cumprir. E todos nós fomos criados com esse dever já dentro de nós, com essa missão dentro de nós, de evoluirmos, de contribuirmos para a evolução da humanidade, para esse avanço da humanidade. Então, mediante esse esclarecimento anterior, dos itens anteriores, do que nós somos, qual seria então essa missão do homem inteligente na Terra? Utilizar-se bem da ferramenta que é a inteligência para o bem maior, para o bem de todos. Devemos buscar o conhecimento, aprender a interpretar, compreender, acumular experiências, aprimorar nossas condições morais e intelectuais para ajudar no avanço, no progresso da humanidade. No Livro dos Espíritos, na questão 573, tem a pergunta: em que consiste a missão dos espíritos encarnados? Que somos todos nós aqui nesse momento. Responde, vou falar só alguma parte dela. Instruir os homens, ajudá-los a avançar, melhorar as suas instituições por meios diretos e materiais. Instituições, quando a gente fala, fica parecendo que assim, não, melhorar então aqui a casa espírita, melhorar o local do meu trabalho. Só que a primeira instituição social que existe é a família. A família é uma instituição.
Então, qual é a nossa missão, né, dos espíritos encarnados aqui na Terra? Se é melhorar, é ajudar no avanço da humanidade, é utilizar da ferramenta que é a inteligência para que isso aconteça, e como utilizar, não é para fazer isso junto das instituições, ou seja, do nosso local de trabalho, de onde a gente estiver, da casa espírita que a gente frequenta, de qualquer lugar, uma instituição religiosa, uma instituição beneficente, ou qualquer outro lugar que a gente esteja, mas o primeiro lugar que a gente deve exercer o nosso verdadeiro papel, né, de crescer, de ajudar, de aprender, e que todos possam ser envolvidos nisso, é na nossa família, lá na nossa casinha, porque a família é a primeira instituição social que se tem. Então, a gente tem uma tarefa muito grande. Não precisa ser letrado, né? Não precisa ter o intelecto todo desenvolvido, ter curso superior, porque não só o saber sozinho não funciona. É onde a gente dá sequência nessa orientação, que a gente deve lembrar que a quem muito se deu, muito será cobrado. Então, se a gente tem muita inteligência, igual Albert Einstein, igual até nós que já fizemos o curso superior, por exemplo, o Dr. Claudinei, que é médico, Diego, que é doutor lá na área dele, de zootecnia, né? Eu que sou dentista, tenho pós-graduação. Então, a gente tem um pouquinho mais de desenvolvimento intelectual, mais ainda devemos nos cobrar de fazer o melhor, porque a gente tem o conhecimento para fazer as melhores escolhas. Mas o conhecimento para fazer a melhor escolha está no filtro do nosso coração, do sentir. Então, existem duas asas, que é o saber e o sentir, para a gente poder fazer a escolha de melhorar e de ajudar nesse processo de evolução de toda a humanidade. Precisamos, então, entender que todos nós estamos submetidos às leis divinas. Nesse momento, a lei de causa e efeito. Então, a gente precisa dizer que nos diferenciamos a partir das escolhas que fazemos. Como fazer escolhas melhores? Quando carregamos as duas asas, o sentir e o saber. Aí a gente consegue fazer a melhor escolha. As nossas melhores escolhas, então, estão na dependência do nosso estado de espírito. Se estamos no cultivo de virtudes ou na entrega aos vícios e ideais materialistas e egoístas. Vamos refletir aqui, então, na Terra, o espírito encarnado que está aqui, ele não é bastante puro. Alguém aqui se considera puro? Nossa, estamos longe disso, né? Nós todos somos espíritos inferiores, os espíritos de terceira ordem. Então, a gente vai ver dentro da classificação dos espíritos. Tem os espíritos puros, que são os de primeira ordem, tem os superiores, que são os de segunda ordem, e nós, os de terceira ordem, que somos os espíritos inferiores. E todos nós, espíritos, sofremos influência da matéria, influências de outros espíritos, né? A gente fica sintonizado com aquilo que não é bom ainda, né? Nós todos percebemos que a gente tem uma conexão, uma sintonia com aquilo que a gente busca. Se a gente é inferior e está com pensamento materialista, o que vai chegar para a gente? Não é muito amor não, né? É dor. A gente percebe que avançar na ciência sem avançar na moralidade, não resolve e nem nos faz evoluir. Somos todos nós, então, conforme a gente disse, espíritos de terceira ordem, espíritos inferiores. Os espíritos de segunda ordem, que são os espíritos superiores, eles já têm tudo que é necessário para fazer realmente uma boa escolha, porque eles reúnem tudo junto. Eles reúnem a ciência, eles reúnem a sabedoria e eles reúnem a bondade. Então, 3 coisas importantes para esse crescimento, para realmente desenvolver a missão da melhor maneira. Os espíritos de primeira ordem, Jesus, né, que é o espírito puro, eles não sofrem nenhuma influência da matéria. Eles têm superioridade absoluta, intelectual e moral. Então, gente, quem que nós vamos seguir?
se nós somos espíritos de terceira ordem, inferiores, que precisamos aprender muito, vamos pôr como meta o espírito puro, né? Vamos pôr como meta, pelo menos assim, o espírito puro com o amparo do superior, né? Aí a gente se sente realmente com todo o escudo, a espada, tudo que é importante, com toda a coragem para o enfrentamento das nossas mazelas, das nossas dores, das nossas angústias, aflições, de tudo que a gente carrega e que é difícil de estar transformando. Mas a gente consegue, se a gente tiver essa certeza, né, desse amparo, desses espíritos superiores junto de nós e abrir a sintonia com eles, né, e colocar como objetivo e meta o espírito puro que está lá, né, nos dando toda a luz, o caminho, iluminando nosso caminho, a nossa trajetória para a gente fazer o melhor por nós. E principalmente pelo nosso próximo, ou inverso, pelo nosso próximo, então, não está fazendo por nós mesmos. Se a gente usa mal a nossa inteligência, a gente vê se cumprir, também se a gente usar bem, o a cada um segundo suas obras. Mais uma lei divina, né? Então, a cada um segundo suas obras, lei de causa e efeito, né? Lei do progresso, tudo isso filtrado na principal lei, que é a lei do amor. Essa lição, então, nos mostra que a nossa desobediência das leis divinas, ou seja, se a gente se afasta de Deus, conforme a gente disse anteriormente, a gente não vai ter um amor. O que é que nós vamos aproximar de nós? A dor. Porque a gente tem que aprender de qualquer forma. A gente tem que evoluir. E o orgulho, o egoísmo, a prepotência, a arrogância, a vaidade, infelizmente, são defeitos que a gente carrega e que nos atrasa. A gente não volta para trás, a gente não retroage, mas a gente fica estagnado, nosso estado de espírito fica estagnado nesse orgulho, nessa prepotência, nessa arrogância e não cresce. Nem se cresce, nem ajuda ninguém a crescer, ou nem ajuda ninguém a crescer e ele, portanto, não cresce, né? Então, é muito complicado se a gente se entregar só porque é ruim. A gente tem que desenvolver virtudes. É tão mais simples. E como desenvolver virtudes? Ame. É o amor. É o amor que é o nosso filtro. E é o amor que vai dizer das nossas melhores escolhas. Ninguém evolui sem a santificação dos sentimentos. Essa é uma frase de Joana de Ângeles, que maravilhosamente enaltece, dá todo o encanto para essa palavra, né, do Evangelho, da nossa missão. Quanto mais conhecimento, a gente sabe que mais avanço a gente tem. O conhecimento, ele nos possibilita as escolhas melhores. Então, o que a gente lembra aqui? Escolha, a gente lembra do livre-arbítrio, né? Livre escolha. Então, nós temos a liberdade de fazer o que a gente quiser. Mas é conveniente a gente fazer o que a gente quer? É conveniente a gente entregar ao material, a ficar sofrendo as influências, né, da matéria? Não. É conveniente o quê para o nosso crescimento, para a nossa melhora? Que a gente abra sintonia com o que é bom, né? E como vivemos num planeta de provas e expiações, que são nossas experiências e oportunidades, Deus nos retira o que foi dado se não nos utilizarmos bem dos nossos talentos, da nossa inteligência. Aqui a gente lembra da parábola dos talentos, né? E a gente lembra aqui, por exemplo, como nós somos espíritos imortais, com processo de reencarnações, né? Sequência aí, que a gente está num planeta de provas e expiações, mas que já está em transformação. Então, a gente vê, por exemplo, o caso da idiotia, né? A pessoa que tem alguma deficiência, né? Também física, vem sem perna, vem mudo, vem cego, né? Então, a gente vê que a gente pode ser privado de toda a nossa inteligência ou da nossa força corporal, física, né? Se a gente não utilizar bem da ferramenta que a gente tem, né? Para o bem.
Então, podemos ser retirados, né, aquilo que a gente tem se a gente não exercer bem. Se não nessa vida, numa próxima, né? Então, a explicação das provas e expiações, né? Pode acontecer como uma prova, num momento, mas pode ser também uma expiação, às vezes uma causa anterior aí, né? E a gente precisar estar vivendo isso para poder aprender. Ou seja, aprendendo pela dor, porque normalmente a gente se distancia muito de Deus, se distancia muito do amor. E por isso que às vezes a gente tem grandes tarefas aí, grandes missões para enfrentar. E que a gente possa fazer isso com coragem, né? A educação e não a instrução, diria até melhor, a evangelização convenientemente entendida constitui a chave do progresso moral. Podemos nos corrigir, reformar, através não da colocação de coisas dentro de nós, mas sim da extração, da poda. Então, eu deixo de ter um defeito, eu corto aqui igual uma plantinha, né? Eu corto aqui um galinho, né, que não tá legal, e aí sim começa a florescer ali, porque uma coisa nova pode nascer. Então, nem sempre as coisas vão melhorar para todos nós, só de ir colocando e colocando. A gente vê que a gente estuda, né, quando está aqui, ou estuda em casa para a gente poder fazer, mas enquanto você não tira de si, exerce na prática, você não trabalha pelo próximo, na caridade, no que é bom para que a humanidade possa crescer junto, né, fazer o bem, usar a sua inteligência para tudo isso, a gente não avança não. Então, a educação, não a instrução, a evangelização é que é essa chave desse progresso que a gente precisa ter para todos nós, para toda a humanidade. E essa educação, essa evangelização é o nosso desenvolvimento, um melhoramento dessa utilização dessa ferramenta inteligência de maneira melhor. É o desenvolvimento da nossa inteligência emocional, e não só inteligência intelectual, né? E o que é esse todo, essa inteligência emocional que a gente precisa abranger? É o conhecer, é o estudar, é o aprender com Jesus, é a empatia, é a gentileza, é a educação, é o silêncio, é o ouvido, né? É a palavra boa, é a capacidade de se relacionar. Isso tem acontecido com a gente aqui nesse momento da pandemia. A gente tem aprendido meios de se relacionar que não seja só no toque, no abraço, né? Às vezes um olhar, um ouvido, uma mensagem, um telefonema, como você está, né? Isso tudo vem carregado de uma transformação nossa de cada dia, né? É uma oportunidade para todos nós de exercermos o bem, né? De fazermos melhor. Isso é o nosso desenvolvimento dessa capacidade de nos relacionar, essa capacidade de nos amar uns aos outros. Então, o amor, grande virtude, a sabedoria, progresso, tudo isso faz parte desse todo que nos torna, então, realmente inteligentes, fazendo a melhor escolha para que exerçamos a nossa missão grandemente e sejamos, então, bem-aventurados. O somatório, então, desse intelecto, dessa moral, nos traz esse equilíbrio que a gente precisa nessa balança da vida, seja da vida, não só dessa vida momentânea agora, dessa reencarnação, mas da nossa imortalidade total, essa vida toda, né? É que é realmente o que é necessário para a evolução de todos nós. Eu encerro aqui com uma frase de Meimei. Cultivemos o cérebro sem olvidar o coração, ou seja, sem esquecer do coração. Sentir para saber com amor e saber para sentir com sabedoria, porque o amor e a sabedoria são as asas dos anjos
que já comungam a glória de Deus. Então, a nossa conquista maior, a nossa vitória nesse processo evolutivo que a gente deve aceitar e pegar para todos nós, essa proposta evolutiva que Deus nos criou para isso, é que faz, né, a gente se tornar melhor, entender que a gente precisa crescer e ajudar uns aos outros para ajudar nós mesmos. E reafirmo com a Joana de Ângeles, nomes de peso, aceitar a nós mesmos é aceitar essa proposta evolutiva que temos. Que a gente possa realmente entender a nossa missão, porque todos nós somos inteligentes. Que a gente possa aproveitar desse instrumento, dessa ferramenta que nos foi colocado para poder exercer da melhor maneira. E tudo que nos acomete e acontece, que a gente possa trabalhar isso com calma, com paciência, com coragem, ter um enfrentamento diante desse filtro maior que é a lei de amor de Deus por nós. E a gente seguir dentro dessa trajetória mesmo, né, que Jesus já nos ensinou, exemplificou e coloca todos os dias para nós, e que a gente às vezes se desespera e deixa para lá. Que a gente possa entender que nós somos capazes sim, mas que precisamos carregar essas duas asas para realmente a gente alçar o melhor voo dentro dessa evolução. Queria agradecer essa oportunidade. Se tiver alguém que queira colocar alguma coisa, Diego, não? Que a gente possa, nesse momento, amparados pela espiritualidade maior, estar agradecidos por essa palavra, que a gente possa sentir sempre que há de bom que a espiritualidade nos traz. Basta sintonizarmos o nosso coração ao Senhor, aos anjos que tanto nos protegem, nos alertam, que a gente possa ter o ouvido para tudo que colocam para nós e sintonizarmos com isso. Que Jesus permaneça conosco, hoje e sempre. Gratos por hoje estarmos vendo cura, vendo melhora, vendo crescimento, despertar de fraternidade, de caridade em tantos corações que estavam endurecidos. Agradecidos imensamente pelo acolhimento dos que estão nessa passagem, através de várias doenças, não só pelo corona, mas por tantas outras. Que ampare, que possamos vibrar nesse momento que estamos todos aqui reunidos, por todos que estão acometidos de algo e que estão nessa trajetória. Que os familiares, que todas as pessoas possam receber dessa energia positiva, dessa bênção maravilhosa de fortalecimento, de renovação. Que tenhamos a alegria e a disposição para que façamos sempre o melhor de nós, na utilização das ferramentas, dos recursos que temos, para nos iluminar, para aprender, para trabalhar nossos corações sempre nas melhores virtudes e fazer a melhor escolha, que é seguir o caminho de Jesus. Que saibamos, com essa luz, fazer o melhor de nós, por nós e para toda a humanidade. Que a gente possa colaborar e participar imensamente desse processo regenerador do planeta e com ele seguir. Permaneça, Senhor, conosco, hoje e sempre. Que assim seja.